Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando, manhã de quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva. Você também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook e também o canal conectado ao Sagrado. Então Deus abençoe. Mais uma vez, graça e paz, você que agora nos acompanha pela nossa rede social. E hoje podemos dizer Ebenezer, até aqui tem nos ajudado sim. Estamos chegando praticamente ao final do segundo mês do ano de 2026, mês de fevereiro. E é esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, que agora nós estaremos falando a Ele, orando a Ele, eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver, falando com esse Deus glorioso, Deus que nos ouve a qualquer momento, que nos acompanha, que está sempre conosco. Amém, querido? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela bênção, pela proteção, ó Deus. A Ti seja feita toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a Sua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Deus, mais uma vez, muito obrigado por permitir a minha existência, a nossa existência, a existência da sua criatura. Ó Deus, abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que neste dia também eu te peço em nome de Jesus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de vingança, de vício, de prostituição, de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o jovem rico e as exigências para seguir a Cristo. Então, hoje nós nos deparamos com um confronto fascinante entre Jesus e um jovem rico. Então essa passagem está ali em Marcos capítulo 10, versículo 14 ao 27, e ela nos oferece não apenas um vislumbre da vida de um jovem que possui tudo, mas também uma profunda lição espiritual sobre a verdadeira riqueza e o que significa seguir a Cristo. Então nós vamos explorar essa narrativa a partir de agora. Então, quando a gente olha para o contexto histórico dessa passagem, aqui o Evangelho de Marcos ele é conhecido por sua ênfase na ação de Jesus e nas interações com as pessoas. Então essa passagem ocorre no caminho para Jerusalém, onde Jesus está prestes a enfrentar a crucificação. Aí o jovem rico representa a classe privilegiada da sociedade judaica. E ele é descrito como alguém que tem cumprido os mandamentos desde a sua infância, mas ainda sente um vazio espiritual que precisa ser preenchido. Como acontece nas nossas vidas. Então ali nós temos logo no versículo 17 um encontro. O jovem se aproxima de Jesus com a pergunta crucial: o que farei para herdar a vida eterna? Então essa pergunta reflete uma busca genuína por significados e propósito. Por quê? Porque ele reconhece Jesus como um mestre e busca respostas e sabe que só Jesus pode dar a resposta às dúvidas da nossa vida. E do versículo 18 ao 19, nós temos exatamente a resposta de Jesus. Jesus ali responde de uma maneira surpreendente, lembrando a ele dos mandamentos. Então a menção dos mandamentos revela uma questão importante. Qual é? A observância da lei não é suficiente para garantir a vida eterna. Então Jesus está preparando o terreno para uma lição mais profunda.
E no versículo 20, vem a confissão do jovem. O jovem confirma que tem obedecido todos os mandamentos desde a sua juventude. Agora, isso demonstra não apenas a sua moralidade, mas também sua falta de compreensão sobre a profundidade da lei e a condição do seu coração. Não basta só lermos a Bíblia. Como é que está o nosso coração em relação à palavra de Deus? O salmista diz assim: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, precisamos viver a palavra de Deus. Viver os mandamentos de Deus. E no versículo 21 vem um desafio de Jesus para ele. Jesus, olhando para ele com amor, convida ele a vender tudo que tem para dar aos pobres. Então aqui essa instrução não é uma condenação da riqueza em si, mas um convite de abrir mão do que o impede de seguir a Jesus plenamente. Porque a riqueza, para aquele jovem, era um ídolo que precisava ser abandonado. Não quer dizer que nós não possamos ser ricos ou milionários. Podemos, claro, mas o dinheiro não pode ser o Deus sobre as nossas vidas. Não pode ser um ídolo. Nós só podemos adorar aquele que vai garantir a nossa vida eterna, além desse corpo. Aí sim. Aí no versículo 22 tem a reação do jovem. O jovem, ele se entristece e se afasta. Então aqui nós vemos a luta interna. A escolha entre seguir a Jesus ou manter a segurança que a sua riqueza estava lhe proporcionando. Então a tristeza desse jovem revela o apego que tinha aos bens materiais, como nós temos pessoas hoje, que não querem ir para a igreja porque não querem dar nada na igreja, acham que vão dar dinheiro para o pastor. Não é nada disso. Então, versículo 23 ao 27, nós temos a lição para os discípulos. Então Jesus ensina aos discípulos sobre a dificuldade dos ricos de entrarem no reino de Deus. E ele usa uma metáfora, né, do camelo passando pelo buraco da agulha. E isso aqui ilustra a salvação que é possível para os homens. Mas tudo, né, aliás, que é impossível para os homens, no tocante àqueles que depositam sua confiança na riqueza, mas tudo é possível para Deus. Então nos ensina que a dependência de Deus é a chave para a verdadeira riqueza espiritual. Aí vamos acrescentar para a verdadeira vida e riqueza espiritual. Agora, quais são as lições práticas que nós podemos tirar disso aqui? Desse texto do jovem rico. Primeira lição é a reflexão sobre nossas riquezas. Como assim? Quais são as riquezas que nos prendem? Pode ser dinheiro, status, relacionamentos, ou mesmo tradições religiosas. Então nós precisamos avaliar o que em nossas vidas nos impede de seguir a Cristo de todo o coração. O que é que nos impede de seguirmos a Cristo? A segunda lição é a importância da generosidade. Jesus, ele não estava apenas pedindo ao jovem que se desfizesse de suas posses. Ele estava chamando o jovem a se tornar um agente de mudança no mundo. Agora, como podemos usar nossas riquezas para servir aos outros? A generosidade, ela é uma expressão do amor de Cristo em nossas vidas. A nossa riqueza não precisa ser só dinheiro, pode ser o conhecimento. Tem pessoas ricas em conhecimento. Então vamos passar para frente esse conhecimento, ajudando as pessoas a compreenderem melhor o reino de Deus, a palavra de Deus. É isso que nós fazemos aqui às 19 horas também. A terceira lição é a necessidade de depender de Deus. Assim como o jovem rico, muitos de nós podemos confiar nas nossas próprias forças e recursos. Mas Jesus nos chama a uma vida de total dependência dele. Então isso pode significar abrir mão de nossa segurança para seguir o caminho que Deus nos traçou. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o caminho que Deus traçou para você trilhar? A última lição é o amor de Jesus.
Ali no finalzinho você nota do texto, você nota que Jesus olhou para o jovem com amor antes de desafiá-lo. Quando ele falou para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele antes de desafiá-lo. Então isso nos lembra que mesmo quando somos confrontados com nossas falhas, o amor de Cristo está presente. Ele nos ama o suficiente para nos chamar a uma vida melhor, para melhorar nossas condições de vida. Ele olha com amor e misericórdia para despertar em nós um arrependimento genuíno para um novo momento, uma nova vida, uma nova situação. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.